Fala galera, eu me chamo Mike, eu sou engenheiro de IA em uma empresa do digital e eu vou estar mostrando aqui para vocês a falsa facilidade da IA, tá? Então, o que eu vejo muito? Esse é um vídeo mais sem roteiro, eu montei isso daqui mais para explicar para vocês como o que eu vejo lidar no dia a dia, que é a IA simplificou algo e por ela simplificar as pessoas acham que agora é fácil de se fazer. Exemplo, a IA acelerou muito o que a gente faz, né? Mas ela não eliminou a construção ser feita corretamente. Um exemplo que eu vejo muito no digital é, se a IA ela criou rápido, aqui ó, então está pronto. Esse é um dos erros, tá? Porque o que? Teste não significa que aguenta a produção. E a IA ela não eliminou a complexidade daquilo. Então ela escondeu a complexidade atrás de uma interface bonitinha. Porque se você vê, geralmente, o que você vê nos vídeos? Ah, o cara fez uma interface bonita porque ele criou um design e tudo mais e todo mundo pode fazer. Só tá bonito. Mas ele escondeu o que realmente está por trás daquilo. E o que ninguém vê, galera, é que o que todo mundo vê primeiramente, tá? Quando você vê um vídeo ou alguém falando sobre, você vê uma tela bonitinha, você vê um login funcionando, você vê a IA respondendo, você vê uma integração chamando a API, você vê uma demo impressionante. Porra, muito lindo. Mas parece produto, mas ainda é superfície. O que a gente chama? A gente está num alto nível de abstração. Quando a gente desce o nível de abstração é quando a gente vai para coisas mais técnicas, ou seja, a gente desce para o que realmente tem aquilo. Então, poxa, quando eu construo uma solução, o que eu tenho que me preocupar? Me preocupar na arquitetura dela, na segurança. Geralmente, a galera que você vê não se preocupa com segurança. Por quê? E aqui vai um ponto. Eles usam para eles. E eles usam single tenant, não multi-tenant. Então, praticamente é tipo assim, eles não têm múltiplos usuários, então é uma preocupação a menos. Entenda isso. Quando você constrói algo para múltiplas pessoas, é totalmente diferente de você construir para si, tá? É totalmente diferente. Então, a segurança que ele tem, que ele verifica se ele precisa de algum dado sensível, e eu posso ser muito sério com vocês, a maioria das pessoas nem verifica se utiliza algum dado ou faz uma matriz de risco. A das aplicações aqui, eu estou constantemente atualizando. Permissões, logs. As pessoas muitas das vezes não sabem o que é log. Então, o que são esses logs, Mike? São o que você vê com a pessoa logou, que deu algum erro. Você deixar um log ali mais explícito para dizer o que foi aquele erro. Será que deu certo? Testes. Mike, como assim testes? A aplicação tem que ter testes? A gente utiliza o TDD, que seria como se fosse testes ali, tanto unitários e testes end-to-end para validar. O que eu faço atualmente nas aplicações que a gente roda aqui? E estudando, lendo os artigos ali, a gente faz um teste, a gente faz testes antes de criar o que a gente precisa. Então a gente cria testes específicos e rigorosos. A gente quer que quando a IA crie algo, ela crie para que passe naqueles testes. A gente tem os custos, que é muito importante. Então, cara, não é só sair pondo IA e LLM em qualquer local. Você tem que ver os custos daquilo. Escalabilidade. Será que a sua aplicação escala? Ah, Mike, mas eu coloquei na versão, então ela escala. Calma, jovem Padawan, também não é assim, tá? Fallback. Tem que definir o que é que for. Se der erro, o que a gente vai utilizar, o que não. LGPD e dados sensíveis. Então, muitas das vezes as pessoas nem sabem quais são os dados que elas estão lidando ali e se são realmente sensíveis. E é muito interessante ter essa divisão de termo. Nem todo dado é sensível, às vezes é um dado bancário. Então, dado bancário, não é dado sensível. Monitoramento, a gente chama aí de observabilidade. Como é que você sabe que a sua aplicação está funcionando? Você está utilizando o Sentry, Grafana, Prometheus, enfim. Limites de uso, então, poxa, a gente colocou um rate limit na nossa API, será que o nosso usuário ele tem um limite de uso que ele vai poder literalmente utilizar? A gente tem uma validação de saída, como é que eu sei que aquela saída está específica? Que a gente criou no código, entenderam? Tem tudo isso. Então, o que a gente tem na demo? A demo funciona no caminho feliz, em teste. Ó, localhost tudo funciona bem, não tem impressão real. Produto, tem usuário real, tem dado real, dinheiro real, tudo é real. Ataque, suporte, tudo é real, tá bom? A entrada do sistema, geralmente é assim, ó, ferramentas generativas ficaram muito boas, a gente tem conteúdo vendendo cria um size em 2 horas, cliente vê uma demo bonita e acha que está pronto, time pressionando por prazo e custo menor, pagamento em tokens parecem barato no começo. E eu digo que muitas das vezes o token é mais barato do que dependendo do programador que você contratar, tá? Mas é você saber utilizar aquilo. E lembra que eu falei? A IA, ela não eliminou complexidade, tá? Ela escondeu a complexidade atrás de uma interface bonita. Mas, meus amigos, você ainda tem algumas consequências. Falha de segurança,
vazamento de dados, você tem agente fazendo uma ação errada. Você sabe o que? O else, que a gente chama, que é quando você sabe ali do que é uma taxa aceitável para a resposta da sua LLM estar sendo boa. Qual é uma boa taxa de acurácia para a sua regra de negócio, para o seu negócio. Custo explodido em tokens, sempre ficar de olho nisso aqui. Sistema sem log, ninguém sabe o que aconteceu, então, poxa, você sobe no deploy da vida, tô dando exemplo, é uma VPS, mas você nunca olhou aquilo, mas Mike precisa, óbvio, como é que você vai corrigir se você não sabe o problema que dá? Prazo absurdo, porque confundir o demo com o produto. Cara, o que geralmente eu vejo, tá? Me entrega isso em um dia, muitas das vezes não tem como. E tudo é trade-off na aplicação. Então, cara, é um trade-off. Você quer que eu te entregue isso aqui rápido, mas não vai estar tão bom. Ok, você aceitou, a gente faz. Produto vendido antes de estar maduro. O que seria um maduro aqui que eu digo, tá? É um MVP que você validou, o cliente vai conseguir acessar as principais funções e elas estão funcionando corretamente. Elas deveriam fazer aquilo. Aí o que a gente vai para a ilusão do token barato? Quando você começa a ver muitos gurus falando sobre qual é o ponto? Coloque cloud, use cloud, coloque o cloud na sua operação. Cara, isso vai estourar o teu custo de uma forma que você não imagina. Você vai gastar 10, 20, 30, 40 mil reais só com tokens ali, tá? Não, mas eu utilizo Cloud Code, minhas chamadas de API, está tudo tranquilo. Eu vou colocar o Open. Não é mesmo Open Cloud? É Open Cloud. Cara, não vai nisso, tá? Seja consciente, estude o mínimo sobre aquilo. Então, veja se a chamada parece muito barato, o que tem dentro dela. Por exemplo, cada empresa cobra de uma forma. Exemplo, o Gemini, ele cobra que ele tem um contexto longo. Então, dependendo da sua conversa e do que você adapta, ele cobra por um contexto maior. E isso é um custo que você não previu, porque você não leu a documentação e você não sabe sobre isso. Então, é um custo imprevisível que no final pode quebrar a sua solução. E aí, quando o risco aumentar, é quando o chatbot apenas responde, o agente utiliza a ferramenta que você não sabe qual é. Pode ser um CRM, um WhatsApp, um DB. Mexer com pagamento não é coisa de Deus, tá? Atualmente a gente está fazendo uma integração com gateway de pagamento financeiro. É por isso que eu sei que eu estou ficando sênior, porque eu estou mexendo com o financeiro. E uma resposta errada pode virar uma ação errada. Então imagina que você integrou um gateway de pagamento lá e você deu a vontade ali para o seu agente de IA. Imagina que o seu agente de IA ele começa a gerar boleto para pessoas aleatórias. E aí? Não, Mike, mas isso nunca vai acontecer. Como é que você sabe? Você treinou para isso? Não, então você não tem uma certeza. Aqui, galera, é meio que como se fosse um sistema correto, tá? A gente tem uma ideia, a gente tem um protótipo dela, que a gente chamaria um MVP, tem uma validação e a gente tem a arquitetura. É importante dizer que isso aqui foi feito errado, tá? Na minha visão e do que eu vejo, a arquitetura vem primeiro. A gente tem uma ideia, a gente tem a arquitetura dessa ideia, tá? Então a gente vai montando por quê? Nem toda arquitetura de sistemas é igual. Você pode criar um sistema que vai atender ali uma pessoa, só para uma empresa determinada, e um sistema que vai atender trocentas pessoas. A gente tem segurança, a gente tem testes, a gente tem observabilidade, tem controle de custo e produto real. Criar qualquer coisa ficou fácil hoje. Você cria qualquer coisa, eu não critico, tá? Só que construir algo seguro, útil e sustentável continua sendo engenharia. O que eu quero trazer para vocês? Foi-se vendida uma simplicidade na era da IA que não deveria ter sido vendida. Então, por ser simples, as pessoas acham que é fácil. Então você, o cara criou um produto, eu vou criar o meu aqui e vou vender. Gente, eu não estou falando só da parte de você conseguir financiamento, você conseguir, enfim, N compradores. Eu estou falando mais da parte de desenvolvimento. Que é o quê? A gente está vendo, ontem a gente teve falha de segurança em NPM. Poxa, isso é um produto real, a gente teve falha de segurança na NPM e pode dar problema, e eu tive que sentar com a equipe e a gente verificar se a nossa operação teve essa falha de segurança. E não teve, porque a gente tomou um cuidado, tudo certinho aqui e tudo mais. Então, não caia na falácia que a IA ela vai fazer tudo por você. Ela não vai. Você ainda é o cérebro por trás daquilo. Então, tome muito cuidado com o que você constrói. Porque aquilo vai afetar pessoas reais. Mike, eu vou construir só para minha operação, só eu vou utilizar, não vou ter dado de ninguém. Aí, irmão, você tá com foda-se, tá tranquilo. Dependente, não importa. Só que quando você vai construir produtos para outras pessoas, o game é outro. Não é o que pregam nas redes sociais. Não façam isso. O jogo é completamente diferente. Você tem que estudar uma segurança mínima ali. Você tem que verificar se realmente o Supabase só vai te atender. Se você não vai ter que usar um Postgres e um Minho. Não, eu vou usar um MongoDB. Você vê qual banco é relacional ou não relacional. Você escolhe o que você vai utilizar. Mike, eu não entendi nada do que você falou sobre banco de dados. E eu estou construindo uma aplicação para terceiros. Comece a pensar nisso. Tá bom? Comece a pensar sobre isso. Então é isso. Se você gostou, já deixa o like, comenta aí. Se não gostou também, dane-se. E tamo junto.
Toda crítica é aceita, tá?